Nós estamos hoje em mais um Papo Fácil, mas é um Papo Fácil daqueles, coletivo. O grande prazer de conversar com o Bruno Diniz, supervisor de relacionamento da Unirios, e o Hugo Santos, da Fortix, de outras conversas, de outros casos bacanas. Obrigado a vocês dois pela oportunidade. Tem coisas bem legais para a gente compartilhar aqui hoje, não é isso, Bruno? Oi, Flávio. Boa tarde, Hugo. Com certeza, eu acho que vai ser um momento bem produtivo. Vamos aqui falar da nossa experiência com as ferramentas da Fortix. Sempre um grande barato estar aqui com vocês, aí com o Bruno, com a gente, nessa grande experiência aí do Omnichannel na área de educação. Então é um prazer estar representando a Fortix em mais esse caso de sucesso. Bom, o Hugo já deu assim, levantou a bola para eu levantar mais um pouquinho para o Bruno cortar, falou que é segmento de educação. Então, Bruno, faz uma gentileza, faz uma apresentação breve do que é a Unirios, e eu sei que também faz parte de um grupo, enfim. Quem é esse conglomerado, essa instituição educacional, para a gente poder entender o contexto das coisas que a gente vai conversar? Por favor. Bom, nós somos uma entidade de educação com mais de 50 anos no mercado. Nós somos o Grupo 7 de Setembro. Hoje nós somos o Colégio 7 de Setembro, aproximadamente mais de 50 anos, na verdade. E o Unirios, que é o nosso Centro Universitário do Rio São Francisco, com 20 anos de existência. Então, o Grupo 7 hoje atende a educação da área infantil à pós-graduação. Estamos também no momento de expansão da nossa EAD para outros estados. E aí, nós estamos nesse processo aí de crescimento, e aí o Omnichannel tem sido também um balizador nesse processo de expansão das nossas atividades. Bom, você falou em EAD, claro que quando a gente tenta comparar o segmento de educação com outros é muito diferente, mas eu entendo que vocês devem ter tido um processo de aceleração durante a pandemia, vocês já tinham o EAD, e não, independente do EAD, atendimento, um bom atendimento independe disso, mas juntou tudo num caldeirão e chegou num ponto que vocês precisaram fazer alguma coisa, né? Eu costumo dizer que nossos canais ele tem um divisor de águas, né, antes e depois da Fortix. A pandemia ela foi um impulsionador também desse processo, porque nós tínhamos nossos canais, mas aí você chega em um momento onde tudo para e que as pessoas precisam se comunicarem através dos canais online. Então aí nós entendemos que precisávamos ampliar esse processo, profissionalizar, e começamos de fato a buscar uma ferramenta no mercado que nos desse essa expansão que nós buscávamos. Então foi esse conjunto, né, da necessidade com a questão da pandemia, e aí nós tivemos esse conjunto, e podemos dizer que é de fato um divisor antes da Fortix e depois da Fortix. E entendemos que esse era um caminho sem volta, independente da pandemia. Na verdade, a pandemia ela só impulsionou essa necessidade, entendendo que as pessoas não podiam transitar, né, e os canais online se tornaram o canal número 1 de atendimento, né? Puxa vida. Bom, eu te pergunto, Hugo, nesse processo, né, até em relação aí ao universo de empresas atendidas pela Fortix, a Unirios, o grupo em si, é realmente um caso diferenciado, né? Exatamente, né? A gente vem conversando aí com a turma e o Bruno trouxe algumas questões muito importantes. A gente diz muito que o atendimento omnichannel, ou a conveniência omnichannel, como a gente diz muito, é um assunto que, uma vez começado nas empresas, nunca mais termina, né? A implantação, a evolução desse processo deve ser uma questão contínua. E é muito legal ouvir o Bruno falar, e gostaria até que ele trouxesse algumas questões com relação a isso também, é como a Unirios, o grupo 7 de setembro de educação, assumiu a conveniência omnichannel como um desenvolvimento contínuo, né? E entendendo que, uma vez implantados os primeiros atendimentos, a evolução deles deveria ser natural. É isso mesmo? Entendi certo, Bruno? Entendi certo, Flávio?
Entendeu? Na verdade, consta no nosso planejamento estratégico a busca na excelência do atendimento. Então, o cliente ele é o foco central. Você tem que, de fato, oferecer caminhos e mecanismos para que ele possa buscar. Eu acho que quem trabalha com educação trabalha com transformação de vidas, então é um modelo que você precisa, de fato, ter uma atenção diferente, né? É um investimento que as pessoas fazem, né? Buscando melhorar a vida. E a gente sabe da importância da educação em todos os leques, né? Do mercado. Então, olhando para a excelência no atendimento e entendendo que os canais faz parte dessa excelência, não tem hoje como você não olhar para isso. É tanto que a gente tem hoje o investimento das ferramentas. Nós temos dentro da equipe da nossa gerência de tecnologia 2 pessoas que cuidam da parte de SZ Chat e outro que cuida da parte de telefonia. Então, são pessoas hoje escaladas dentro da empresa para acompanhar esses projetos. Na condição hoje de supervisor de relacionamento, dentro da estrutura hoje de gerência de marketing, eu faço todo esse gerenciamento também junto com essa turma, né? E aí alicerçado ali pelo nosso time maior, que são os gerentes, reitores e pró-reitores, que se reúnem semanalmente, estão olhando para indicadores, levam os nossos indicadores também para as reuniões de planejamento estratégico. Então, de fato, hoje é um caminho que a gente tem ali na base no topo da pirâmide, na verdade, no intuito de que assim, a gente precisa estar sempre olhando para esse caminho. E para a gente, nós temos um caminho também diferente, é que nós somos uma cidade fronteira com 3 estados. Então, na área de educação superior, 50% do nosso alunado é de outras cidades. Então, durante todo o dia, eles vão utilizar os canais online, seja o SZ Chat, seja a parte de telefonia. Então, a gente precisa, de fato, estar a cada momento refinando esse processo, que como eu te disse, é um caminho sem volta e ele é um refino eterno. Por quê? Porque o comportamento do cliente também vai se moldando. Então, a gente vai aí nesse processo sentindo o nosso cliente, fazendo os ajustes necessários. Nesse caso, na parceria com a Fortix, entrando nesse processo também de troca de figurinhas, no sentido também de refino da própria plataforma. E aí a gente vai seguindo nesse processo e tem sido um casamento que tem dado certo. Bom, você comentou, né, até me chamou bastante atenção que você considera que houve foi um divisor de águas aí a implantação da solução. Quais são os principais usos que existem, né? E realmente, como o Hugo falou, uma comunicação omnichannel plena e de fato implantada em vários níveis é algo tem uma certa complexidade, até estratégico para a empresa. Então, enfim, quais são os principais usos que vocês têm e como é que foi a experiência, a facilidade ou dificuldade para fazer essa implantação? Assim, em relação à implantação de ferramenta com a parceria da Fortix foi muito tranquilo. Eu acho que todo mundo que começa nesse processo precisa respeitar, é um caminho, você não chega tudo pronto, você vai ajustando e adequando. Hoje nós temos uma estrutura de atendimento com API dentro do próprio colégio, outra no Unirios. Nasceu também desse caminhar a própria gerência de gente de carreira também criou o seu núcleo para atender o cliente. Eu acho que isso e aí é uma atenção de entender que é um público específico que precisa ter um tratamento diferente do nosso cliente externo. Então, hoje eles têm uma API. Então, a gente percebe a importância. As pessoas que começam a trabalhar com a ferramenta se tornam promotores. Hoje, dentro do nosso SZ Chat, lá do Omnichannel, nós temos um menu hoje que dá a opção, por exemplo, do aluno puxar um boleto, consultar sua nota, falar com o atendente, resolver questões do seu portal acadêmico dentro da mesma ferramenta. Então, ele não precisa acessar, apesar de termos o portal do aluno, termos o AVA, ele consegue, dentro dessa plataforma, ser direcionado para esses atendimentos, seja humano ou seja online, né? sem o auxílio de ninguém. Então,
foi de fato, agora sim, de fato, como eu disse, é um processo de maturação, né? Então, e ele não para, a gente vai nesse caminhar. E a cada momento, quando você começa a ter isso lá plataformado, você consegue entender o que é que meu cliente está procurando no humano, o que é que eu posso trazer para facilitar esse acesso dele. Então, você começa a ter, de fato, indicadores, né? Então, esse divisor de águas que a gente fala de antes da Fortix e depois, é porque você tem, por trás da interface ali do atendente e por trás da interface do WhatsApp do nosso cliente, nós temos uma plataforma lá que nos dá inúmeros indicadores de tempo de espera, então você consegue fazer todo esse monitoramento. E, de fato, como eu disse, é um caminho sem volta. Eu acho que o caminho agora é só a gente evoluir cada vez mais dentro desse processo de refinamento da ferramenta e de fato, já é temática, inclusive, dentro das reuniões, como eu disse, de gerência e do nosso planejamento estratégico, porque não se dá hoje para falar de excelência no atendimento sem falar em plataformar isso dentro de uma questão mais profissional. As empresas que hoje esperam ofertar o seu atendimento dentro de um aparelho telefônico ali com setores, espalhar chips, por exemplo, com aparelhos em setores, ele está fadado a não evoluir nesse processo. Sem contar que aí ele tem ali uma hora investida no colaborador, que muitas vezes tem que estar indo em outro setor, trocando mensagem com outro aparelho para buscar uma resposta para dar ao cliente. Quando muitas vezes você já podia direcionar isso para outro cliente e ele resolver essa demanda o mais rápido possível. Porque, de fato, uma das coisas mais caras que hoje que nós temos é tempo, né? E aí, então, você precisa também pensar nesse tempo. Esse tempo a gente divide em dois momentos. É o tempo de quem opera, de quem está trabalhando, e o tempo do cliente, que aí vai fazer com que ele se torne promotor ou detrator da sua marca. Uma coisa que você falou que me chamou demais a atenção, até porque eu enxerguei aqui com os meus olhos, você falou que vocês têm o portal do aluno, que é um site que tradicionalmente é uma forma que as instituições de ensino usam. Os meus filhos, né, também já acessei os portais das instituições de ensino deles. Agora, quando o aluno começa a preferir a resolver as suas situações, suas dúvidas, suas dificuldades na plataforma como um SZ Chat, um WhatsApp, enfim. Isso parece música para os ouvidos, não é não, Hugo? Os outros clientes aí compartilham de experiências semelhantes. Eu achei muito legal esse relato. Pois é, e uma questão que o nosso amigo Bruno também traz, e que eu gostaria até que ele trouxesse isso mais uma vez, é o seguinte, né, que a gente sempre fala, abraço quentinho para o WhatsApp, mas muito do que a gente fala é não causar uma WhatsApp dependência das empresas. Olha só que uma coisa legal que ele trouxe. Ele já tem canais de WhatsApp Business API, da API de comunicação aí desenvolvida pelo próprio pessoal do WhatsApp, para 3 grandes áreas da empresa. Ele tem lá no colégio um número, tem na universidade outro número, e me chamou muito a atenção essa questão de ter um número para ações de pessoas, para ações de RH. A gente fala muito para as empresas, assim, empresas que começam a ter um determinado porte, que o próprio atendimento de recursos humanos já demandaria o seu canal específico de atendimento via WhatsApp. Então, eles já têm essa questão de divisão de números de API para cada um desses canais. Eu gostaria que o Bruno trouxesse aqui para a gente também o seguinte: vocês não usam só o WhatsApp, não é isso, Bruno? Vocês usam outros canais digitais de comunicação, como Facebook, Instagram, o próprio WebChat. Como é que foi o despertar por usar outros canais também de comunicação? Dentro da nossa empresa, nós temos os departamentos de comunicação que fazem a gestão das redes sociais. Era engraçado que, muitas vezes, quando nós não tínhamos isso plataformado, o que era que acontecia? A nossa jornalista estava aqui publicando uma matéria e aí chegava um aluno no direct do Instagram perguntando qual o preço de um curso. Isso não estava plataformado, ele tinha que ir lá no setor, ligar, perguntar o preço do curso ou passar o contato do aluno para a gente depois ligar para ele. Hoje ele consegue, dentro dessa plataforma, continuar alimentando as redes sociais com fotos, imagens, com notícias e transferir esse aluno que está ali querendo, por exemplo, saber o valor de um curso ou se a gente oferece um curso. Então, quando isso hoje cai dentro do direct lá do nosso, através do SZ Chat, do nosso perguntando o valor de um curso, automaticamente a nossa equipe de comunicação transfere para o departamento comercial.
que vai fazer a tratativa desse cliente, vai oferecer os cursos, oferecer os valores, oferecer os financiamentos que nós ofertamos. Então, é um outro nível de tratativa que, por exemplo, o departamento de comunicação, que tem um papel específico, né, parava para tentar mediar esse processo. Então, nós começamos a plataformar, e aí é importante dizer, Flávio, que essa plataforma, nós plataformamos isso de forma gradativa. Plataformamos o WhatsApp. Começamos, o nosso foco maior era qual? Centro universitário, porque 50% do nosso público é de fora, a gente tinha um processo... Beleza, agora vamos para o colégio, WhatsApp no colégio. Agora vamos integrar o Facebook e Instagram, integramos o Facebook e Instagram. Então, foi um processo gradativo. Então, hoje, se eu pudesse dar um conselho a quem precisa fazer essa migração, né, para uma plataforma profissional, que tenha essa calma. Né? A gente fica na ansiedade, enquanto empresa, de resolver uma angústia que a gente tem e a necessidade. Eu acho que rapidez é uma coisa, pressa é outra, né? Então, a gente precisa ser ágil, mas respeitar o nosso tempo ali. Eu acho que não é uma coisa que você... Não é um piscar de olhos e vai estar tudo lindo e maravilhoso. Até porque, assim, parte desse refino é exatamente a sensação do seu cliente. É exatamente os indicadores que você tem ali. Então, você começa a entender, de fato, como essas coisas... Poxa, vamos por aqui, que aqui vai ficar legal. Vamos inserir isso aqui no menu. Então, por exemplo, nós temos alunos que são de 17 cidades e que precisam apresentar uma declaração na prefeitura para ter acesso ao ônibus, o transporte escolar. Então, eles pediam muito essa declaração. Aí fica aquela coisa, eu não vou no portal e ligo para lá e peço para alguém imprimir e mandar para mim. Foi o que nós fizemos, colocamos isso dentro da ferramenta. Então, quando o aluno chega hoje, eu estou precisando de uma declaração para apresentar na prefeitura, ele vai lá no menu, tem lá a opção 4, declarações, declaração de matrícula, coloca a matrícula, a senha dele, já sai lá a declaração prontinha, ele faz o upload. Se quiser, se tiver um número do WhatsApp do transporte da prefeitura, já pode mandar até pelo próprio WhatsApp. Tem uma questão que você trouxe, Bruno, eu gostaria que abordasse só mais um pouquinho, e que vou aprofundar um pouco nessa questão que você trouxe. Vocês falaram o quanto indicadores, o quanto ciência de dados faz parte do dia a dia da operação de vocês. E você estava comentando aqui fora do ar, antes da gente começar a gravar, por exemplo, coisas do tipo, se alguém está perguntando muito de um determinado assunto no WhatsApp ou qualquer um desses canais, poxa, vamos fazer um vídeo sobre isso e colocar no nosso blog. Se alguém está perguntando sobre financiamento do estudantil, poxa, vamos preparar um material sobre isso para responder automaticamente. Eu entendi certo que o entendimento das demandas que chegam pelos seus clientes nos diferentes canais de atendimento acabam se tornando ações ativas de geração de conteúdo para poder amparar essa demanda que chega, essas demandas que começam a chegar? É exatamente isso, né? Na verdade, nós temos a ferramenta, ela é um ponto importante dentro do atendimento, mas ela faz parte de um conjunto de atividades. Então, você precisa, dentro da ferramenta, tendo a ferramenta e tendo indicadores, atacar por outros caminhos. Então, produzir conteúdos, colocar lá algumas demandas que você consegue, que o aluno consegue fazer seu autoatendimento. Hoje, por exemplo, nós temos alguns vídeos plataformados que quando o aluno pergunta assim, eu estou com essa dúvida, a gente responde a dúvida do aluno, mas assim, dá uma olhada nesse vídeo, e aí já joga o link para o aluno, ele consegue seguir um passo a passo, por exemplo, de como entrar no AVA. Por exemplo, é muito comum o aluno que está de primeiro período, está chegando, ele tem uma dificuldade de como é que acessa a plataforma no ambiente virtual do aluno. Então, hoje nós temos um vídeo produzido, como é que ele acessa, onde é que ele clica, quais são os processos que ele atende. Então, hoje com um clique eu consigo, por exemplo, enviar para ele um conteúdo independente de dar a resposta. E hoje, uma das coisas que a gente tem trabalhado bastante é a seguinte, quando o aluno nos procura no presencial, a gente não faz para ele, a gente faz com ele. Então, a gente abre lá o WhatsApp dele, abre a plataforma ou outra plataforma que a gente trabalha e fala assim, vamos fazer com você? Aqui você tira essa declaração, clica aí. E ele vai clicar e botar a matrícula. Por quê? Porque esse aluno, naturalmente, para aquele problema, ele não vai voltar mais. Então, a gente também tem feito esse caminhar de entender, de não fazer para ele,
mas fazer com ele. Aí a gente vai para a questão do atendimento. Tem uma coisa que é muito dita e que também é errada, que é trate o seu cliente como você gostaria de ser atendido. Não é, trate seu cliente como ele gostaria de ser atendido. É claro que se o cliente falar, não, eu não quero fazer, você vai fazer para mim, a gente vai fazer para ele. Não tem problema. Mas o que é que a gente quer com isso? É dar autonomia para ele, é dar mais tempo livre para o nosso colaborador de atender outras demandas que naturalmente são mais delicadas, que precisam do apoio humano. Então, assim, no final, é uma gama de serviços. Eu queria só também fazer um complemento, que é uma das coisas que hoje se fala muito, que é da LGPD. Então, hoje, dentro de uma ferramenta, né, como o Omnichannel, dentro da Fortix, você também deixa de transitar nos aparelhos dos colaboradores dúvidas que a pessoa diz assim, não, o Hugo trabalha lá, vou mandar aqui no WhatsApp dele para ele me responder. Então, qual é a nossa orientação hoje? Passa o nosso número principal lá, o nosso número do SZ Chat, do nosso Omnichannel, ele vai entrar na fila e aí ele vai trafegar, a gente vai ficar com esse histórico de atendimento, vai ter uma pessoa especializada para fazer essa resposta. Então, até para também esse cuidado que hoje as empresas precisam ter com a LGPD, você, com a implantação da ferramenta dessa, você começa também a quebrar essa questão de que as pessoas... eu conheço a pessoa que trabalha lá, então vou falar no WhatsApp dela que ela é minha amiga e ela vai me responder. Então, a gente começa também a profissionalizar isso e, naturalmente, isso traz uma questão que é uma proteção jurídica para a empresa, né? Porque você tem uma ferramenta oficial e um histórico oficial do atendimento desse cliente. Olha, Bruno, chega a emocionar ouvir você falando isso, porque essa questão, e se você me permite, tratar LGPD tem toda a questão relacionada às questões jurídicas envolvidas, mas você também está protegendo a marca. Porque hoje a gente sabe que um vazamento de informações e a educação, vocês trabalham com informações sensíveis, financeiras, então assim, tem um vazamento de informações de clientes, de alunos, é extremamente sério. E atuando, tratando das necessidades, dos processos da Lei Geral de Proteção de Dados, você também está protegendo a marca da escola, que no final das contas é um dos maiores bens, fora os alunos, né, e todos os clientes, são um dos maiores bens que se tem a proteger, né? Sim, porque, na verdade, quando o cliente ele procura exatamente por ter um bom conceito da sua marca. Então, todo mundo que tem uma empresa, ele quer zelar por essa marca. Então, de fato, você precisa ter esse cuidado, né, com essa questão, porque talvez um cliente promotor ele traga 10, um cliente detrator ele leve 100. Né? Então, naturalmente, a gente termina sendo... O negativo ele é muito mais externado do que o positivo, né? Porque a mente começa a nos dizer assim, ó, isso foi ruim, isso foi ruim. Então ela lhe lembra o tempo todo para você não repetir e não passar pelo mesmo problema. Então essa sensibilidade de fazer um bom atendimento, de que aí as pessoas se tornem promotoras da sua marca e que isso, né, e que lhe gera um conceito e naturalmente como empresas que produzem receita, que nós temos aí inúmeras pessoas que dependem direto ou indiretamente, né, dessas empresas, precisa de fato zelar e preservar a sua marca, a sua imagem. Sabe, Bruno, que normalmente quando eu tenho esse tipo de conversa com empresas, eu deixo para o final a pergunta que talvez seja a difícil, né? Que é como vocês imaginam ampliar o uso da ferramenta, o uso da tecnologia. Só que vocês estão num nível tão bacana de utilização, né? Que na verdade te faço a pergunta, até porque o nosso tempo já acabou, eu vou até parar a minha câmera aqui daqui a pouco, mas eu te faço essa pergunta, mas até desafiadora, porque vocês estão num nível tão bacana, como é que você imagina ampliar o uso dos recursos aí para vocês poderem ter mais benefício ainda dessa tecnologia? Assim, eu fico feliz em ouvir que nós estamos no caminho, né? Estamos evoluindo e, de fato, a gente está falando de um período da pandemia para cá. Então, aproximadamente 2 anos que a gente vem refinando esse processo. E como eu disse, é um caminho sem volta. Eu acho que a gente precisa refinar cada vez mais. Eu acho que o melhor caminho hoje para esses canais é o híbrido. Primeiro é você dar autonomia para o cliente, para resolver o mais rápido possível, sem a intervenção humana. Então, ele vai lá e consegue fazer.
mas também dar a ele esse abraço quentinho, como o Hugo falou, no sentido de dizer, se você não conseguir, nós estamos aqui, através de pessoas, do humano, não deixar o atendimento online, de fato, se tornar uma coisa mecânica, mas é porque ele sinta tanto no online quanto no humano que existe um calor ali, existe uma preocupação em resolver as demandas do nosso cliente. Muito, muito legal. Hugo, você quer fazer um complemento? Nosso tempo já foi faz tempo, mas acho que você vai querer fazer um fechamentozinho aí. Olha, agradecer o Bruno pela aula, porque não foi um caso de sucesso só, foi uma aula, na verdade, né? Eu, como head de conteúdo e educação, a gente sempre fica promovendo ou tentando sugerir, incentivar as empresas a seguir o caminho que o Bruno, junto desse time do Grupo 7 de Setembro, junto desse time da Unirios, estão fazendo, que é efetivamente implantar a conveniência omnichannel, que é o quê? Atender o cliente dentro das demandas dele, dentro das necessidades dele, dentro do conforto que ele precisa, não só com relação a todas as automações, não só com relação a preparar todos os atendentes humanos, e a gente tem falado muito sobre isso, né, sobre o fim da era dos atendentes humanos para a nova era dos consultores humanos, que realmente são profissionais preparados para prestar esse atendimento omnichannel, né, como também nessa diversidade de canais e de possibilidades de todo o crescimento. Então a gente fica muito, muito feliz em conversar com empresas como essa. A gente fica muito feliz da Fortix como plataforma e como time de suporte e desenvolvimento proporcionar essa construção da jornada pelos nossos clientes. E para quem está vendo esse caso de sucesso, acho que a grande mensagem que fica veja o que o Bruno trouxe, não é simples, não é de um dia para o outro, mas com esforço direcionado, com intenção efetiva em construir essa jornada de conveniência omnichannel, é possível, e os resultados para o negócio e os resultados para os profissionais são incríveis. Então, queria parabenizar todo o time do 7 de setembro da Unirios, parabenizar o Bruno por estar capitaneando essa transformação dentro da empresa e dizer o quanto todos nós da Fortix aqui ficamos muito felizes com essas declarações. A gente que agradece o convite, assim, a gente fica muito feliz, de fato, a gente quer ir mais para frente. Queria também aproveitar e agradecer a todo o time do Fortix que nos acompanha aqui. Aí eu, em nome de Jackson, que é o nosso CS, aí tem sempre, que é uma das coisas que também fortalece essa nossa relação, que ele é muito presente nas ligações. A Camila comercial também, a gente está sempre em contato. Então, em nome dessas duas pessoas da equipe, eu quero parabenizar também essa parceria e esse, como o Hugo bem falou, esse abraço quente. A gente tem visto em algumas empresas, implanta, pagou, fechou um contrato, beleza, agora segue teu caminho. E a gente não sente isso, de fato, é um contato direto. Então o Jackson sempre me liga, e aí, Bruno, como é que está? E a gente vai, eu perturbo, e eu digo, a gente quer fazer isso, e ele me dá o caminho das pedras, e aí a gente vai caminhando. Mas é um caminho que é importante que as empresas, né, que se preocupam na excelência do atendimento, né, é um desafio fazer atendimento, que busquem profissionalizar suas ferramentas, porque não dá para fazer o mais ou menos. De fato, tem que buscar profissionalizar o processo. Puxa vida, como o Hugo falou, um case que virou uma aula, um case muito bacana. Eu agradeço a vocês dois. Esse Papo Fácil coletivo aqui, realmente muito, muito especial. Agradeço ao Hugo, head de conteúdo da Fortix, ao Bruno Diniz, supervisor de relacionamento da Unirios e do grupo da organização 7 de setembro. Muito obrigado. Esse foi mais um Papo Fácil. Até uma próxima ocasião, que com certeza teremos o que conversar. Até lá. Um abraço, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Um forte abraço.